Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que vitória fantástica do Flu sobre o Galo. Tem crise no Flamengo com queda de Paulo Souza, empate polêmico na Vila, o Furacão é o vice-líder e o Timão segue na ponta da tabela. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, vamos dar uma repassada nesses jogos da noite porque aconteceram coisas muito importantes. Primeiro, o dinizismo entrou em campo, né? Fernando Diniz é sempre receita de emoção. Eu tava lembrando de um 5-4 que ele aplicou no Grêmio do Renato Gaúcho em Porto Alegre, que foi um negócio absurdo. E o Grêmio também saiu na frente, acho que com 2 ou 3-0. Mas o Fluminense do Fernando Diniz costuma ser essa equipe, né, que às vezes oferece alguns espaços, mas que lá na frente constrói muito. E, meu Deus do céu, o jogo foi um tic-tac maluco, né? O Fluminense envolveu o Atlético Mineiro completamente. O Galo que já caiu para a quarta posição. Foi um jogo impressionante, né? Saiu no 2-0, daí teve o 2-1 na falha do Fábio, aí teve o 3-1 com o Luiz Henrique, aí depois 3-2, 3-3, aí pá, o Galo parece que empata, vai lá o Fluminense faz mais 2, 5-3, impressionante. Vitória cachapante para dar moral, esse começo de trabalho do Diniz tá bom, tá muito bem feito. Claro que a gente sabe que tem uma sequência longa e o problema do Diniz, ele está sempre exatamente nesse fôlego, é se manter com bons trabalhos, porque ele realmente tem um sprint muito bom inicial. Ele costuma atrair os jogadores, ele tem ideias excelentes e consegue implementá-las de forma rápida, né? Isso chama atenção. Ao Diniz falta um título, né? Uma grande conquista para referendar todo o trabalho que ele vem fazendo no futebol brasileiro. Todo mundo que trabalhou com ele sai falando maravilhas e existe aquela famosa frase do legado do Diniz, né? Sempre que ele sai, o time acaba sendo campeão, construindo coisas interessantes pelo que ele deixa lá, né? Foi assim com o próprio Fluminense na sua passagem anterior, foi assim com o Atlético Paranaense, que depois emendou títulos, foi assim com o São Paulo, que depois ganhou o Campeonato Paulista, e o São Paulo ele bateu muito na trave, né? Mas aí se indispôs com o Tietê, lá no finalzinho do campeonato, e você já sabe o que aconteceu. Mas enfim, o Flusão meteu um 5-3 no Galo. Esse campeonato tá uma loucura, gente, porque se vocês analisarem, são 5 pontos entre o G4 e o Z4 e a zona do rebaixamento. 5 pontos. O quarto, né, é o Galo, que é o quarto colocado, tem 16, e 11 tem o Cuiabá, se eu não me engano, é o Cuiabá, exatamente, que é o 17º primeiro da zona de classificação. Tá tudo muito embolado. Vamos para outros jogos da noite. Esse Santos Internacional foi um bom jogo, não comparável a esse Fluminense e Atlético Mineiro, mas no segundo tempo, cara, me chamou a atenção, as duas equipes jogando pra frente, jogando pra cima, buscando o gol. O Santos saiu na frente com o Lucas Braga e o Inter buscou um empate com o Bruno Mendes. Aliás, informação importante sobre o Bruno Mendes, né? Se ele entrar em campo mais uma vez pelo Inter, ele não pode mais vestir a camisa de outro clube no Campeonato Brasileiro. Então, o Inter só pode utilizar até o final desse mês ele numa partida da Copa Sul-Americana contra o Colo-Colo, que vai acontecer. De resto, há uma expectativa aí para que Inter e Corinthians se acertem, porque ele já demonstrou que está adaptado em Porto Alegre, quer jogar lá e tudo mais, só que o custo é quase 30 milhões de reais, né? O Inter não negociou antes, está vencendo o contrato, então o Corinthians recebeu uma primeira proposta que não foi legal, né? Com muito parcelada, aquela coisa toda, mas vamos ver, nessa semana, nos próximos dias, eles devem se acertar. E o Bruno Mendes entrou no segundo tempo, deu condição para o gol do Lucas Braga, mas acabou fazendo o gol de empate. Só que esse jogo, ele teve um ingrediente que foi o primeiro gol do Peixe, que foi anulado ainda no primeiro tempo, do Eduardo Bauerman. Há um cruzamento da direita e, pelo menos na imagem da transmissão que a gente olha, tem o Maicon, que é um zagueiro que está no meio da área, não participa da jogada, em posição de impedimento. Vem o Eduardo Bauerman de trás e faz o gol. Pensei, poxa vida, vai ser validado o gol, né? O Bauerman tá legal. Para minha surpresa, o VAR manda anular o gol por impedimento. E aí vem as linhas, as mal traçadas linhas do VAR. E esse é o grande problema, né? A gente falou recentemente aqui no gol do Atlético Goianiense contra o Corinthians, que também não conseguia ver impedimento naquele lance. É o grande problema, eu bato nessa tecla. A transparência do que é marcado e do que você vê não pode ter divergência, não pode. Você não pode olhar uma coisa e falar, não, mas peraí. Não, mas
pela tecnologia, pelo que o VAR decidiu, e aí você vê outra coisa. Mesmo na imagem invertida, que é uma novidade desse ano da CBF, que é uma câmera invertida do VAR, para tentar exatamente dirimir essas dúvidas, porque às vezes tem jogador na frente, às vezes o ângulo é mais favorecido, você tem um ângulo mais retilíneo e tudo mais, mesmo assim, a impressão é que o Bauerman tá legal. Então, meu Deus do céu. E o Santos é um time que tem reclamado muito de prejuízos da arbitragem na Vila Belmiro. Dessa vez eu não vou contestar. Eu acho que realmente o gol foi legal. O Santos é 10º colocado, o Santos já foi líder e o Inter deu uma subida, né? 5º colocado. Só tem um detalhe, né? Foi o 7º empate do Inter de Mano Menezes em 12 jogos. Apesar dele ter buscado esse empate no segundo tempo, e ter conquistado um ponto importante, porque se a gente olhar, foram 2 jogos fora de casa, ele venceu o Bragantino e empatou com o Santos, eu acho que, ok, até pela condição na tabela, tá dentro de um contexto até interessante. Agora, realmente, são 7 empates em 12 jogos. Impressionante a campanha do Mano Menezes, que tá fazendo um bom trabalho. O time jogou bem, especialmente no segundo tempo com as modificações. O Pedro Henrique não estava tão bem, mas na jogada do gol do Bruno Mendes ele foi muito bem, o Pedro Henrique. O Inter estava sem o Wanderson, por exemplo. O Depena, esse é um achado, um baita jogador, como joga a bola esse Depena. Que mais? O mercado está se firmando na defesa. O Inter está com alguns bons valores. E o Alan Patrick, que ainda não tem um ritmo de jogo aceitável, é um jogador de muita qualidade técnica, né? Vai agregar muito, não tenha dúvida. E Bragantino 1, Flamengo 0. Meu Deus do céu, o Bragantino interrompeu uma sequência de 9 jogos sem vencer. O Maurício Barbieri não foi nem ameaçado no cargo, né? Em contrapartida, Flamengo, segunda derrota seguida, 14º na tabela, o Bragantino é o 9º, o gol foi do Luan Cândido, o Flamengo não jogou nada mais uma vez e a diretoria, pelas informações que vem do Rio de Janeiro, já decidiu que o Paulo Souza não vai seguir no cargo. Só que tem um dilema aí, né? Porque a diretoria precisa pagar 7 milhões de reais para ele de multa e precisa definir um substituto. Então, inclusive, as informações que vêm do Rio é que ele pode, inclusive, treinar durante a semana e comandar o time no sábado diante do Inter, em Porto Alegre. Olha que loucura. O time vai ficar em Atibaia essa semana, jogou contra o Bragantino, vai ficar em Atibaia, aqui em concentração e tudo mais, e vai ter tempo, né, a diretoria para definir pelo menos esses dias aí, até sábado, para definir o que fazer. Como pagar essa multa, ele não vai pedir demissão, e como definir um substituto. Se conseguir amarrar pro cara, né? Pro cara já chegar e treinar sábado, se definir quem é o substituto, né? Se não, se for só na semana que vem, ele vai comandando o time. Mas já é fato de que há um consenso de que o Paulo Souza não consegue extrair mais nada do grupo. E uma das situações, né, que fazem com que isso seja verdade é que, mais uma vez, ele não falou muito com o grupo, ele se comunicou muito pouco com os atletas, ele não parece que os caras não compraram a ideia. E quando isso acontece, gente, mais do que resultados, isso é o que derruba treinador, é o que demite treinador, é o que faz com que o dirigente tenha que fazer a troca, porque se o boleiro não compra o idioma, a língua do técnico, a coisa não vai para frente. Pode até estar ganhando, é que quando tá ganhando mascara um pouco, né? Vai empurrando com a barriga, mas no insucesso tudo aparece, tudo vem à tona. A sequência é realmente muito ruim. O Flamengo tem uma fragilidade defensiva absurda. Não entrega nada, tem jogadores muito qualificados para poder desenvolver algo muito superior, e o Paulo Souza teve tempo, né? Não dá pra gente dizer que não teve. É claro que numa realidade normal a gente imagina que o técnico possa ter um tempo superior, mas vamos combinar que não deu liga, né? Realmente a coisa não funcionou. E o Paulo Souza realmente não deve mais seguir no comando do rubro-negro. Resta saber quem será o substituto. Quem será o substituto? Vamos falar de outros jogos também? O que tá faltando aqui? Pô, valorizar o Furacão, né? Vice-líder do Campeonato Brasileiro, ô Filipão. E os caras ainda dizem que o Grêmio caiu por conta do Filipão. E a campanha do Filipão, só a campanha era de G4. Mas tudo bem, vamos lá. 3-1 no Juventude em Caxias do Sul, que teve uma nota triste, né? Que teve problemas fora de campo, no entorno do Alfredo Jaconi. Meu Deus do céu. Nem quero falar sobre isso, embora a gente precise falar, né? Mas, enfim... É uma nota triste e lamentável que aconteceu no entorno do estádio. Mas o Atlético Paranaense dentro de campo venceu por 3-1 e destacar o Pablo, né? Parece que está sendo recuperado pelo Filipão, tem 4 gols nos últimos 4 jogos, ainda deu assistência no jogo. Impressionante, parece que o Pablo nasceu para jogar com a camisa do Atlético, que faz com que o Furacão seja o vice-líder
do Campeonato Brasileiro. Em contrapartida, o Juventude 19º, vice-lanterna, só está na frente do lanterninho Fortaleza. E outros 2 jogos fecharam a quarta-feira, Ceará 2, América Mineiro 0, ou América 0, Ceará 2. Eu apostei numa vitória do Vozão, inclusive, nesse jogo. O América é o 8º colocado, o Ceará 12º, porque o Vozão tá fazendo um bom trabalho lá, o Dorival Júnior. Eu aposto que o Ceará ainda vai melhorar na competição. O Mendonça lá tá arrebentando. E o Atlético Goianiense venceu em casa o Avaí por 2-1. O Atlético Goianiense é o 18º e o Avaí o 16º, um confronto ali de times que estão lá na ponta de baixo, né? O Avaí é o primeiro fora da zona. É isso, campeonato equilibradíssimo que faz com que o Corinthians durma mais uma vez na liderança. Pode ser ultrapassado pelo Palmeiras? Pode. Aliás, o Palmeiras pode ultrapassar inclusive o Atlético Paranaense, que é o segundo colocado. Basta que ele empate para ultrapassar o Atlético Paranaense. Mas para ser líder, uma vitória diante do Botafogo nesta quinta-feira no Allianz Parque. Que tem também, quinta-feira, Fortaleza e Goiás e Coritiba e São Paulo, que vai mexer um pouco mais com essa tabela. Campeonato bem disputado, Corinthians se mantendo na liderança, podendo perder lá na quinta. O que vocês acham que vai acontecer? Comenta aqui, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!